Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Venho mais uma vez trazer aqui orientações que você não tem ouvido dentro das igrejas. Venho aqui trazer a você advertência, ensino, instrução. Venho trazer o esclarecimento que muitos de vocês não estão tendo dentro das igrejas. Nós precisamos nos posicionar a quem somos, de quem somos servos, a quem estamos servindo, não é? A quem estamos nos submetendo, se a Cristo ou aos homens. Então, é preciso a gente entender e saber, ter compreensão, entendimento da nossa fé, da nossa caminhada e da nossa vida de princípios para com Deus. Nós precisamos hoje entender o seguinte: o maior inimigo, na verdade, é o sistema religioso. São os homens nas religiões. O maior inimigo do evangelho é o sistema religioso. É os homens que vivem dentro de um sistema onde dizem que ali é o caminho para Deus. Eu vou explicar a você por quê. Porque o próprio Jesus, a maior oposição que se levantou contra Jesus foi o sistema religioso judeu, do povo lá. A maior perseguição que os apóstolos tiveram, uma delas foi com o sistema religioso, os judeus, os anciões das religiões, os mestres, os homens das autoridades religiosas. Perseguiram Jesus, perseguiram os apóstolos, porque eles não aceitavam nenhum outro meio para o povo ir a Deus se não fosse por meio da religião deles. É o que acontece hoje também. Eu quero convidar você para refletir um pouco sobre isso, através das Escrituras, não é? Nós não podemos afirmar, questionar, criticar, contestar nada se não tivermos pelos parâmetros das Escrituras. Nós temos que usar as Escrituras para entender as coisas de Deus e para ensinar, pregar, falar, contestar, corrigir, repreender, tudo pelas Escrituras. O homem não pode impor a sabedoria humana dele. Ele tem que buscar a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus está aqui, ó. O Espírito Santo é quem nos mostra, quem nos dá entendimento disso aqui, da palavra. De tudo que nós precisamos conhecer, a verdade está aqui, a verdade de Deus. Mas existem aí as verdades dos homens, as relativas, que os homens estão sobrepondo sobre a de Deus. Estão fazendo da verdade de Deus mentira, e da mentira dos homens a verdade. E o povo está se perdendo, porque o povo é responsável pelo seu destino. Cada um de nós dará conta de si a Deus. Eu tenho que ter cuidado da minha vida, como Paulo disse a Timóteo. Cuida de ti e da doutrina, porque é fazendo isso que eu me salvo. Não é cuidando da minha vida religiosa dentro da igreja. Eu só posso me salvar se eu for prudente com a minha vida e a doutrina, para nela estar, para não se desviar dela. É importante as pessoas serem advertidas disso. Você é responsável pelos passos que você dá. E é você que tem que ser prudente para saber para onde está se dirigindo pelos passos que você está dando. Pela direção, pela orientação, pela instrução em relação a Deus. Você tem que ser prudente. Examina a palavra de Deus. Examina a doutrina, porque isso é que garante tu estar seguro com Deus. Andando na direção de Deus para não se desviar dela. Então, o maior confronto de Jesus quando veio como homem lá em Jerusalém, em Israel, foi o sistema religioso judaico. Jesus teve um grande confronto. Os maiores opositores e perseguidores de Jesus foi os líderes, os homens do sistema religioso judaico. E os apóstolos também sofreram isso. Os apóstolos também foram perseguidos pelo sistema religioso judaico. Tanto é que Paulo ele sofreu muito. Não foi com os ímpios, não. Paulo sofreu muito. Não foi com os incrédulos, não. Paulo sofreu muito com a perseguição dos judeus, que se dizia irmão, que não eram. Por isso que Jesus, ele diz numa igreja lá em Apocalipse, ele diz: eu sei as tuas aflições, e eu sei as perseguições que vocês passam por aqueles que se dizem judeus, mas não são. O que eles são sinagogas de Satanás. Dizer que é de Deus todo mundo diz.
mas não é de Deus. Quem diz que é de Deus? Ser de Deus é quem se submete à palavra, é quem está na palavra, é quem comunica, compactua com a palavra, com aqueles que também estão na palavra. Aqueles que resistem à palavra, esses não são de Deus. Nós temos que ter essa prudência para analisar isso. E os apóstolos, eles sofreram muitas perseguições pelo sistema judaico-religioso. O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos que sofreu mais perseguição, porque ele foi levantado por Cristo para pregar aos gentios. A missão de Paulo era levar o evangelho aos gentios. E muitos judeus queriam contestar isso, porque Paulo não fazia parte. Paulo não era do grupo dos judeus que Jesus escolheu. É hoje que muita gente também tem esse mesmo conceito e usa essa mesma regra para impedir, para denominar-se de Deus e os outros não. Porque não é da religião dele, não é do sistema dele. E esse sistema é maldito. Por isso que eu digo aqui nas minhas instruções, eu sou muito objetivo, eu não prego água com açúcar, eu não prego palavras ao vento, o que eu prego tem sustentabilidade, o que eu prego é sólido, o que eu prego é conteúdo dentro de princípios e conceitos. Eu não prego aqui o que eu acho não, irmão. Eu venho aqui com muita seriedade, porque eu tenho o conhecimento das Escrituras, eu tenho o conhecimento da verdade, e é isso que eu exponho diante da mentira que se prega aí em nome de Deus, diante desses locais que dizem que é de Deus que não são. O sistema é maldito. O sistema é algo paralelo a Deus. O sistema, ele anda contrário a Deus, ele é anticristo. E vamos aprender aqui, deixa eu ler um texto aqui para vocês, porque o maior desafio dos cristãos de hoje, dos discípulos de Cristo, dos pregadores do Evangelho, dos profetas da igreja, é pregar contra o sistema, é resistir à oposição do sistema, é ir de encontro ao sistema. O sistema é muito manipulador. Eles fazem o sistema, escuta isso, aprendam isso agora e vejam se você não está enquadrado dentro dessa maldição. O sistema é muito manipulador, ele é sutil. Os homens dentro do sistema, eles fazem o povo pensar que ali estão servindo a Deus. E para o povo não questionar, não criticar, não ter o senso crítico, não buscar compreender a verdade, não crer para conhecer e sair do sistema, o sistema para impedir as pessoas de conhecer a verdade e impedir as pessoas de se levantar para opinar, criticar, buscar entender, o que é que o sistema faz através dos homens que estão lá dentro? O que é que eles fazem? Ele manipula a mente dos irmãos dizendo, olhe, não se levantem, seja obediente a Deus, obedeça a sua igreja, obedeça a seu pastor, não questione, porque ele é o homem que Deus levantou no meio do povo, é ungido, ele é o anjo da igreja, ele é o consagrado, ele é o diferencial, que tem mais poder, mais comunhão com Deus, o que tem mais autoridade de Deus é o pastor. Só que não. O sistema cria essa mentira maldita para fazer os irmãos a se acomodar, a se submeter, a não questionar, a seguir todos os mandamentos e ordenanças que o sistema impõe no povo, sem o povo poder questionar. É isso que o sistema faz. Eu quero explicar logo mais sobre isso. O sistema dominou, porque Cristo levantou sua igreja, não foi para ficar preso no sistema. A igreja de Cristo veio ser presa do sistema. A igreja de Cristo veio cair no laço do passarinheiro do sistema quando ela se deixou levar por Constantino. Quando a igreja de Cristo se aliou a Constantino. E aí Constantino infiltrou na igreja um sistema dominatório. E a igreja de Cristo passou a ser agora submissa ao sistema romano. Que até hoje a igreja romana diz aos seus membros que eles têm que obedecer ao clero, o pastor, a igreja, que é o sistema. Eles não podem se levantar contra a igreja. E há padre que ainda diz, tem padre que ensina aos seus membros
que os membros não podem questionar a igreja com a palavra, porque a igreja é superior à palavra. Já viu algum padre dizer isso? Já viu algum vídeo aqui no Face, os padres dizendo isso? Porque o sistema romano, ele é formado de cristãos que apostataram da fé, apostataram da submissão e da lealdade a Cristo e a sua palavra. Porque a igreja de Cristo não foi criada para se submeter a um sistema religioso. A igreja de Cristo era pessoas que estavam congregando em vários lugares, que não tinha uma exclusividade de denominação. A igreja de Cristo, ela até o 3º século, ela era livre do sistema. Mas a partir do 3º século, ela se submeteu ao sistema romano, aonde se aderiram, aonde o sistema romano dominou, aonde o sistema romano criou uma exclusividade, como se fosse o povo de Deus, dentro daquele sistema. Todos os que não estavam dentro do sistema romano era considerado herege e era considerado que não era de Deus. Constantino pegou o cristianismo e no Edito de Milão, lá no século III, no ano 303 mais ou menos, Constantino declarou o cristianismo como uma religião oficial de Roma. Ele traz o cristianismo a ficar submisso dentro do sistema romano. E muitos irmãos se deixaram ser presos pelo sistema. Mas a história diz que teve os irmãos que se manteram fiel a Cristo, que não se submeteram ao sistema de Constantino, não aderiram a Constantino e não passaram a ser propriedade de uma instituição religiosa. Isso aconteceu lá. A igreja de Cristo, até o século III, era livre. Era povos que se reuniam, congregavam em vários locais. Não era um povo dentro de uma instituição denominacional exclusivo, preso ali, submisso ali, à autoridade dos líderes, dos homens, dos papas, dos pastores, dos cleros. Os pastores que Deus levantou para a igreja não era dono de ministério, não era ministério que hoje tem, não era isso. Os pastores eram dentro do grupo que formava as congregações, não era uma instituição exclusiva, que nem hoje. O sistema maldito aprisionou o povo de Deus e o povo está preso dentro do sistema. Olha o que aconteceu aqui, que o sistema religioso judaico, ele já trazia oposição ao povo de Deus, aos cristãos. O sistema religioso judaico já tomava para si a autoridade, a prioridade, a exclusividade de Deus. Quem não tivesse submisso ao sistema religioso judaico era considerado herege, que não era de Deus. E os apóstolos, nesse período, sofreram grande perseguição pelo sistema religioso judaico. Mas eles não se submeteram. Eles enfrentaram o sistema. O próprio apóstolo Pedro, ele foi de encontro aos anciões. Quando os anciões do sistema, os pastores, os líderes, os soberanos do sistema, quiseram impedi-los de continuar fazendo a obra de Cristo. Porque a obra de Cristo, eu sempre digo, a obra de igreja não é obra de Cristo. Leia as Escrituras, leia o período da Igreja Apostólica, que é esse padrão que a Igreja de Cristo hoje tem que viver. É o padrão da Igreja Apostólica. Não é o padrão que os homens botam hoje dentro das igrejas ministério. O padrão que a Igreja de Cristo hoje tem que viver é o padrão da Igreja Apostólica. Então, naquele período, o sistema judaico, com seus líderes, eles tentaram impedir os apóstolos de continuar a obra de Deus, pregando Cristo, porque essa é a obra de Deus. E eles não aceitavam porque ele dizia que eles que eram os homens de Deus. E tudo que fosse de Deus tinha que passar pela autoridade deles, pelo sistema, pela liberação, pela autorização do sistema. Olha, não é hoje assim também? É ou não é? Eu estou mentindo aqui quando eu afirmo isso. Hoje o sistema também não impõe isso. Não, você não pode fazer nada sem dizer o pastor, sem pedir a permissão à igreja, sem pedir a permissão ao pastor. A obra de Deus você tem que fazer porque Cristo já mandou, o dono, o Senhor da igreja, não é pastor que manda. Agora o pastor manda você ser submisso e escravo para fazer a obra da igreja. Aí sim, obedeça. Obedeça teu pastor para fazer a obra da igreja. Agora para fazer a obra de Cristo não. Para fazer a obra de Cristo é você ser capacitado pelo Espírito Santo e ouvir o ídolo do Senhor e fazer. A obra de Cristo é anunciar o Evangelho. E os apóstolos estavam anunciando o Evangelho. E os líderes da religião farisaica, da religião judaica, quiseram parar os apóstolos. E Pedro diz: julgai vós mesmo
se devemos obedecer ante a vós ou a Deus. Porque nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou. E os religiosos queriam impedir e perseguir os apóstolos. Prenderam os apóstolos. Coagiram os apóstolos para que não continuasse aquela obra que Cristo deu a eles para fazer. Hoje tem muita gente assim. Eu tenho 18 anos e estou aqui, crescendo na graça e no conhecimento, levando a palavra de uma forma pura, verdadeira e correta. Sabe por quê? Porque eu cresci, porque hoje eu estou aqui, dando fruto para o reino de Deus, porque eu não me submeti a ministério. Porque se eu tivesse dentro do ministério escravo sobre o cabresto do homem, eu não tinha evoluído, eu não tinha expandido no meu trabalho para o reino de Deus. Se eu estivesse submisso dentro do ministério, eu estava hoje dentro de uma bolha, preso, arrodeando, vivendo formalismo, sem crescimento, sem conhecimento, sem entendimento, sem liberdade para servir a Deus. Estava preso dentro do ministério, servindo os homens, fazendo a obra dos homens, entendendo que era de Deus. Sabe por que hoje eu estou aqui com esse trabalho livre? Prego, não tenho medo, não tenho rabo preso, não estou preocupado com a oportunidade de igreja, de pastor, não bajulo o homem, não bajulo o ministério, não quero causa de ganho dentro do ministério. O que eu quero é cumprir o chamado de Deus na minha vida, pregar a verdade que liberta, fazer a obra do reino de Deus. Eu só estou aqui hoje porque eu me posicionei em fazer a vontade de Deus, obedecendo em primeiro lugar a Deus do que aos homens, porque muitos tentaram me parar. Eu estava no ministério que muitos quiseram me parar. Quando eu ia para a rua evangelizar e diziam, olha, o irmão está fazendo evangelismo paralelo à igreja. E muitos foram até o pastor da igreja que eu estava pedindo para o pastor me proibir de pregar. Eu botava um caixa na rua sozinho, não chamava ninguém. Pegava o microfone, ia para a rua anunciar Jesus, anunciar, levar a exposição da palavra, a informação do evangelho, que é o poder de Deus para salvar o povo. Era isso que Deus quis na minha vida. Aí alguém dentro de igreja, porque era submisso ao pastor, com aquela submissão, como se fosse a Deus, aí queria me pedir de fazer a obra de Deus. Quantos me questionaram? Quantos me julgaram e ainda julgam? Porque eu faço essa obra com essa dedicação, com essa veemência, com essa determinação, com essa verdade, com esse compromisso verdadeiro que eu tenho com a obra de Deus. Quantos me questionam ainda? Porque eu não estou dentro de igreja, escravo, submisso a um sistema que nem muitos estão. Mortos, perdidos, vivendo anátema. Quiseram me parar, irmão. Eu estava no ministério que passou 3 pastores desse ministério. E todos esses 3 pastores foram dizer a ele, olha, o Hélio está fazendo uma obra paralela da igreja. A obra tem que ter autorização da igreja. A obra tem que ser pela igreja. Quem disse isso? A obra tem que ser pelo Espírito Santo. A obra do reino de Deus. Eu tenho que fazer, não é com autorização de homem, de igreja, porque eu sou membro que componho a igreja de Cristo. E como membro eu tenho que cumprir a função que me deram. Não foi pastor nem igreja, foi Jesus, o chamado. Aí fica os irmãos tudo escravizados dentro da bolha, sistema, igreja. Não crescem, não têm a visão ampla para o reino de Deus, ficam presos a um formalismo, fazendo o trabalho de igreja como se fosse obra de Deus, e quando faz um evangelismo, é um evangelismo sem princípio, é um evangelismo sem sustentação, é um evangelismo sem conteúdo, é um evangelismo banal. Qual é o evangelismo da igreja hoje? Pega as crianças, pega os homens para rodear a rua, distribuindo literatura. Evangelizar é você confrontar com as pessoas ideologia, conceitos, ideias e levar a informação da palavra de Deus para iluminar a mente da pessoa. Pregar o evangelho é isso. Não é estar fazendo culto de louvor, trazendo os conjuntos da igreja para se apresentar na rua. Já basta dentro da igreja, irmão. Tanta apresentação. Eu ficava indignado quando a igreja fazia um culto evangelizador e chegava e levava os grupos. Aí no culto de rua, aí cantava o grupo das crianças, cantava o grupo dos homens, cantava o conjunto, cantava o grupo disso, o grupo daquilo. Eu digo, meu Deus, isso é o culto formal da igreja, trouxeram para cá. Isso não é evangelho não, irmão. Evangelizar é vir para a rua, ministrar o evangelho, trazer pessoas ao conhecimento da palavra de Cristo, pessoas que preguem a palavra, que tenham conhecimento, que saibam manejar a palavra, que saibam persuadir, que saibam aplicar o ensino, que saibam levar a informação do evangelho. Isso é evangelho. Aí um evangelho de rua, aí fulano está com oportunidade. O irmão ia lá, falava um bocado de coisa que não tinha nada a ver com a mensagem do evangelho. Isso é evangelho, irmão.
Isso não é evangelho não, irmão. Está precisando hoje dentro das igrejas homens que trabalham a estrutura de ensino para preparar pessoas para o ministério da palavra, para fazer a obra do discipulado, do ensino, da pregação. Tem que ter uma base estruturada de homens dentro da igreja que tenha capacidade para ensinar, para levar o ensino, a instrução, para ministrar a palavra. Tem que ser formada, mas hoje o povo não está preocupado com isso. Já começa por muitos pastores que não têm formação nenhuma, conhecimento nenhum, intimidade nenhuma com a palavra, nem maneja bem a palavra. Como é que ele vai formar um grupo para o ministério da palavra, se ele mesmo não tem? Então hoje as pessoas estão presas dentro de ministério. Quiseram me parar, quiseram me impedir. E hoje eu sou taxado como desigrejado, né? É um termo que os religiosos usam para tentar desclassificar os irmãos. Porque o diabo, ele usa dessas técnicas. O diabo é quem tenta desclassificar o povo. O diabo disse que Jesus fazia a obra por Beelzebul. O diabo disse que Jesus era enganador. O diabo usou os homens para dizer que Jesus era mentiroso. Porque o diabo, ele usa dessas técnicas. Ele não usa pessoas para debater palavra. Ele usa pessoas para desfazer dos outros. E muitos religiosos estão fazendo, não é obra de Deus, é do diabo. Porque a ação dele, o fruto deles, as atitudes dele não convém que é de Deus. Não mostra que é de Deus, é do diabo. Fica desclassificando o povo. Fica maldizendo do povo. Fica desprezando o povo, julgando o povo que não está preso dentro da bolha que eles estão. Aí usa o termo desigrejado, só para desfazer das pessoas. Só para fazer as pessoas pensar: eita, então eu não estou na igreja, eu não sou de Deus. Vocês que estão dentro da igreja, vocês que têm nome de que vive, vocês que pensam que estão servindo a Deus, vocês estão mortos, vocês estão adorando a Deus em vão, vocês que pensam que é povo de Deus, muitos, não estou generalizando, muitos são sinagogas de Satanás, porque a obra que vocês fazem não é de Deus. Deu para entender? Então vamos falar aqui agora. Nós temos que estar pronto para enfrentar o sistema. O sistema quis parar os apóstolos. O sistema que quis parar Jesus. O sistema perseguiu os apóstolos. O sistema perseguiu Jesus. Olha o que aconteceu aqui em Atos. Atos capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Versículo 7. Diz assim: e pondo-os no meio, colocaram os líderes, os anciões, os líderes da religião farisaica. Quando Pedro e João, aliás, faz o milagre ali, pelo poder de Cristo, Deus operando ali, num coxo que estava não dentro do templo, estava na porta do templo. Isso nos traz um ensino muito grande, tá? Isso nos traz um ensino muito grande. O coxo não foi curado dentro do templo, porque dentro do templo não tinha o poder de Deus para curar ninguém. Tinha comércio, tinha mentirosos, tinham enganadores. O coxo foi curado na porta do templo, por homens que não estavam dentro do templo, que não eram escravos do templo, por homens que Deus levantou, que não eram escravos de sistema religioso. Pedro e João vai à oração, porque eles ainda estavam ali, cumprindo aquele ritual, ainda que eles tinham a cultura, a formação judaica, eles foram ao templo. Mas depois que eles têm o conhecimento verdadeiro de Cristo, eles não vão mais ensinar ninguém a estar em templo e nem mostrar a ninguém que templo é lugar para buscar Deus. Entendeu isso? Mas ali ainda estava dentro daquela situação. Eles foram no templo. E eles tinham o objetivo de ir ao templo, pregar a palavra. Não era para buscar a Deus, que eles entendiam a verdade. E lá na porta do templo tem um coxo, um aleijado. Eles curam com o poder de Cristo. Não foi eles que quis curar dentro do poder e da vontade deles. Foi uma ação de Deus ali naquele momento. Usou Pedro e João para curar o coxo. Amém? Curou o coxo. Quando Pedro e João entram no templo, o coxo que está lá curado, muitos dizem assim: como foi que lhe aconteceu isso? O que foi? Como foi isso? Que conheciam que aquele homem era curado. Porque os milagres de hoje, dentro das igrejas, ninguém vê cura não, irmão. Só vê dizer que foi curado, mas ninguém vê cura. Eu pergunto a você que está dentro dessas igrejas de poder, a Universal que diz que é do reino de Deus, essa igreja universal que diz que tem tanta cura e tanto milagre,
Me diga quando foi que você viu uma pessoa que você realmente conhecia, que era aleijado, que era cego, que era paralítico, que foi curado, que voltou a ver, a enxergar e a andar dentro dessas igrejas. A cura dessas igrejas é só aqui, ó, no psicológico, enganando a multidão que está ali. O povo diz, eita, eu fui curado de quê? Fui curado disso, fui curado daquilo. Mas aqui, ó, bota um cego lá de nascença lá dentro. Olha se tu tem visto alguma cura de pessoas que realmente foi paralítico e realmente eram cego lá dentro dessas igrejas, Universal, Igreja da Graça, a Igreja da Graça do pastor Rei Soares. Os milagres é, quem tinha dor de cabeça aí, eita, foi curado, Jesus curou. Quem tinha dor na coluna, Jesus curou. Essas coisas internas, eu quero ver o milagre de Deus manifestando dentro da visão de todos, para que todos vejam ali verdadeiramente a cura daquele que era cego verdadeiramente de nascença e foi curado, daquele que era aleijado verdadeiramente e foi curado. Deus faz, mas dentro dessas igrejas, Deus não está fazendo, porque lá não tem o compromisso com a palavra dele, e Deus não tem compromisso com esses homens mentirosos, cães gulosos, que dominam o povo dentro do sistema das bolhas, que eles prendem as pessoas. Não tem cura nenhuma dentro dessas igrejas, irmão. Tem comércio, tem mentira, tem engano, tem fábula, tem fantasia. Você que é dessa igreja universal, da graça, você que é da igreja de Valdomiro, desses poder todinho, dessas curas, desses milagres, me coloque aqui no comentário, quando foi que você viu um cego verdadeiramente, que alguém conhecia que era cego de nascença, ser curado? Quando foi que você viu um coxo, um aleijado, um paralítico, verdadeiramente que nasceu paralítico, ser curado dentro dessas igrejas? Vê qual é as curas que tem lá? São curas psicológicas, que só faz bulir com a mente, o psicológico do homem, mas não na realidade. O sistema é mentiroso. E Pedro e João curou o coxo. O coxo estava fora do templo, não foi dentro. Porque dentro do templo não tinha Deus, não tinha cura, não tinha poder de Deus. O que tinha lá era Satanás cirandando no coração daqueles homens, levando o povo a uma escravidão, levando o povo a esse negócio deles, criando situações para o povo viver que Deus não pediu. E agora, os líderes da religião, o sistema, se levantam contra Pedro e João e os apóstolos. E chamam eles. Olha aqui o que diz o versículo 4. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Versículo 5. Né? Deixa eu ver aqui. Versículo 7, aliás. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Versículo 7. Diz assim a palavra. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Você prestou atenção na pergunta que os anciões fizeram aqui? Que os líderes da religião, do sistema, fizeram aqui aos apóstolos? Olha o que eles disseram. Vou ler de novo. Você não compreende porque você não analisa a palavra. Mas eu vou mostrar para você o que está aqui. O que foi que eles disseram? Atos 4, 7. Perguntaram aos apóstolos, os homens das religiões, os líderes, perguntaram aos apóstolos, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Sabe por quê? Porque eles estavam dizendo, nós não damos autoridade para vocês falar em nome de Deus. Nós não damos autoridade para vocês fazer cura em nome de Deus. Nós não autorizamos vocês. Nós queremos saber qual foi o poder e qual é a autoridade, qual é o nome que vocês estão fazendo isso. Aí Paulo, meu irmão, Pedro, aliás, Paulo ainda ia se converter. Pedro começa a expor o evangelho. Pedro começa a expor a verdade de Cristo. Pedro diz, em nome daquele que vocês crucificaram, em nome daqueles que vocês negaram, em nome daquele que vocês rejeitaram. Esse coxo está curado em nome dele, pela fé, no nome dele, é Jesus. Ele é a autoridade, ele é o poder pelo qual nós fazemos esta obra. Não é pela autoridade de nenhum sistema religioso, de nenhum homem dentro da igreja, de nenhum ancião, pastor, pregador, ancião, bispo. A autoridade e o poder que nós fazemos a obra de Deus é pelo nome, pelo poder de Jesus. O sistema é maldito, ele quer parar o povo de Deus. O sistema é a gaiola de Satanás, que prende muitos cristãos. O sistema é a bolha
que faz o povo estar preso, sufocado ao sistema, submisso, escravizado, robotizado, dentro do sistema, pela autoridade do homem. Os apóstolos não aderiram aqui. O sistema aqui começou a perseguir. O sistema aqui, os religiosos, os líderes da religião farisaica, do judaísmo, começaram a perseguir os apóstolos. Olha o que eles fazem aqui. Vamos ler de novo aqui, Atos 4, está tudo dentro do contexto aqui. Quiser ler para entender todinho, leia. Olha o que diz aqui, Atos 4, primeiro vamos ler, versículo 17. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçar eles, vamos ameaçar esses homens. Olha o que eles disseram aqui, olha o que os líderes religiosos disseram aqui. Para que esse nome não se divulgue mais, para que eles não façam mais essa obra, vamos ameaçá-los, para que não fale mais nesse nome a homem nenhum. E chamando os discípulos, disseram que absolutamente, olha o que eles disseram, absolutamente, como se eles fossem a verdade autoritária de Deus. Eles dizem assim, absolutamente não falem, nem ensinem mais no nome de Jesus. Não pregue o evangelho, porque você não está autorizado por nossa igreja. Olha, você não está autorizado pelo pastor, você não está autorizado pelo sistema, você não está autorizado pelos líderes. Era isso que eles estavam dizendo aqui. Não preguem mais no nome de Jesus, não falem mais de Deus, porque vocês não têm autoridade de fazer essa obra, porque nós é que somos os homens de Deus, nós que somos os ungidos, nós que somos a autoridade de Deus, somos nós que autorizamos, que mandamos, que orientamos o povo a fazer o que é de Deus e o que não é. Tentaram impedir os apóstolos, o sistema, os líderes. Hoje é diferente. Vai tu que é de uma igreja aí, da Assembleia de Deus, evangelizar com os irmãos da Batista. Teu pastor vai te disciplinar. Teu pastor vai te excluir da liderança. Teu pastor não vai permitir. Porque teu pastor, ele quer você servindo ao ministério dele, ao reino dele, à igreja dele, submissa ao cabresto dele. Ele não quer você participando com outro ministério, porque ele não está preocupado em fazer a obra do reino de Deus. Ele quer manter a obra da igreja dele, do reino dele, o sistema dele, que ele mostra a você que aquele é o de Deus, e você tem que se submeter ali para estar na vontade de Deus. É assim ou não é, irmão? Só que Pedro, eu quero dizer só Paulo, né? Só que Pedro e João, olha o que os apóstolos disseram depois dessa ordenança dos líderes. Olha, absolutamente nós impomos a vocês, nós orientamos a vocês que não façam mais essa obra, não ensinem mais em canto nenhum o nome de Jesus. Aí Pedro agora diz para ele, Pedro está se levantando contra o sistema, Pedro está mostrando o sistema a realidade. Pedro diz assim, Atos 4, 19. Porém Pedro e João disseram-lhe, julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir antes a vós do que a Deus. Eu preciso ouvir primeiro a Deus, irmão. Eu não posso ser submisso direto ao líder, ao pastor, à autoridade da igreja, não. Primeiro a Deus. Por quê? Eu quero ver se essa direção, se esse ensino, se essa instrução desse pastor, desse padre, desse papa, desse bispo, desse ancião, desse soberano da igreja, eu quero ver se a direção dele está dentro da vontade de Deus para mim. Porque eu fui chamado para obedecer primeiro a Deus e não os homens. E Pedro e João dizem isso aqui. O sistema religioso quis parar os discípulos. O sistema religioso quis parar os apóstolos, que estava fazendo a obra de Deus, pelo fato de não estar submisso a eles, dentro do sistema deles. Olha o que acontece ainda aqui em Atos dos Apóstolos 4:29. Eles sofreram a ameaça do sistema. Eles foram perseguidos pelo sistema. Eles teve muita perseguição do sistema religioso judaico. Os discípulos de Cristo foram muito perseguidos pelo sistema, os apóstolos também. E diante dessa perseguição, eles fazem uma oração a Deus, o Pai.
Olha o que eles... Olha, escuta, irmão. Leia a palavra, como é gostoso. Como você vai se alimentar. Como você vai conhecer a verdade. Como você vai ser liberto dessa mentira. Como você vai crescer no conhecimento e na graça de Deus. Quando você se alimenta da palavra, da instrução, da doutrina, da orientação. Examina, pois, a palavra de Deus, irmão. Tenha prazer em meditar nela de dia e de noite. Todo o tempo da tua vida, não gasta teu tempo indo para a igreja participar daquele entretenimento, daquela formalidade de 2 horas, quando não tem o alimento para tu se alimentar. Vai botar na tua vida um propósito, tira um tempo no teu viver, na tua casa, para meditar nas escrituras, tira um tempo na tua folga, no teu trabalho, na hora do almoço, aonde tu estiver, para ler as escrituras e ora dizendo a Deus, Senhor, abre o meu entendimento para eu não ser manipulado pelos homens, nem escravo de sistema, abre o meu entendimento para conhecer a tua verdade, para que eu seja liberto. Diante da perseguição do sistema, olha o que aconteceu, os apóstolos oraram. Olha a oração dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29. Eu estou trazendo uma exposição aqui, dentro desse contexto do enfrentamento ao sistema, da perseguição do sistema, do que está aqui revelado, relatado em Atos 4. A partir de Atos 3, na cura do coxo, você vai ver ali que Pedro e João curou o coxo na porta do templo, porque dentro do templo não tem o poder de Deus. Aprenda isso. O poder de Deus não está dentro dos templos, está fora. Amém? Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem entender, que entenda. Fica a seu critério. O Espírito de Deus está em você, ele vai te dar entendimento da realidade e da verdade. Amém? Deixe ser guiado por ele. Aí os apóstolos agora vão orar. Diante da perseguição que estavam sofrendo pelo sistema. Olha a oração deles. Atos 4, 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Olhe para as suas ameaças. Ameaças de quem? Qual é as suas ameaças aqui que os apóstolos estão mostrando a Deus que vinha para eles? A ameaça do sistema, a ameaça dos líderes do sistema religioso judaico. Os maiores perseguidores dos cristãos são os líderes, o sistema religioso. Os apóstolos oram contra essa ameaça. Aí eles oram dizendo, olha, pois, Senhor, para as suas ameaças e concede-nos aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Aleluia! Olha o que eles dizem. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu quero que você aprenda mais uma coisa aqui. A palavra nos ensina tanto, gente. Que pena que os irmãos não valorizam o ensino da palavra. E nas igrejas que estão, muitos não têm o ensino da palavra. Por isso que estão mortos, doentes, sem o conhecimento da verdade. Aprenda uma coisa aqui, nessa oração dos apóstolos. Olha o que eles dizem. Eles oram pedindo a Deus que os livre da ameaça do sistema dos religiosos. Eles pedem a Deus que dê a ele coragem e ousadia para eles continuar pregando e fazendo a obra de Deus. Não de sistema, não de igreja, não de religião. E olha o que diz aqui no versículo 31. Olha que coisa maravilhosa para a gente aprender aqui. Olha o que aconteceu aqui no versículo 31 de Atos 4. Atos capítulo 4, versículo 31. Diz assim. E tendo eles, os discípulos, orados contra a ameaça que vinha contra eles, pelo sistema religioso e os líderes, eles agora oraram. E depois Deus manda a resposta da oração. Olha o que aconteceu. E tendo ele orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo para que anunciassem a palavra de Deus com ousadia. Ei, sabe para que Deus vai te encher do Espírito Santo? Aprende aqui.
Sabe para que Deus vai te encher do Espírito Santo? Não é para tu estar dentro de igreja, pulando, correndo, marchando, gritando, falando língua que ninguém entende, nem tu mesmo, que não edifica a igreja. Deus vai te encher do Espírito Santo, não é para tu estar viver esse movimento dentro de igreja, não. Esse movimento dentro de igreja não é o poder de Deus, não. Não é o Espírito Santo, não. Isso é demônio, levando o povo a se manifestar com um poder das trevas. Não é o poder de Deus. Eu digo isso com toda a autoridade do conhecimento, dentro do que eu estou falando, com a firmeza, no princípio da palavra de Deus. Eu afirmo e digo isso sem temor. A minha consciência não me constrange, porque o Espírito de Deus me dá autoridade para falar isso pela palavra. O Espírito Santo de Deus não enche ninguém do seu poder para estar correndo, gritando, pulando, marchando, fazendo berreiro dentro de igreja. O Espírito Santo de Deus enche os discípulos de Cristo para, com ousadia, continuar pregando, enfrentando as oposições, as perseguições e levando a Cristo ao mundo. Esta é a finalidade de Deus, pelo qual ele encheu os seus discípulos do seu poder. O texto está dizendo isso. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo para que continuassem pregando com ousadia a palavra de Deus. Não foi para estar gritando, correndo, quebrando laço, caindo, falando língua que ninguém entende dentro de igreja. Esse poder dentro dessas igrejas é o poder das trevas, não é o de Deus. Porque o poder de Deus levanta o homem, dá sabedoria, dá entendimento, dá equilíbrio, consciência, lucidez, sobriedade. Mas Satanás, ele derruba o homem, tira razão, raciocínio, embriaga na emoção, fazendo o homem viver uma vida irracional sem entender. O poder de Deus é para dar ousadia para os discípulos pregar o Evangelho. Foi o que aconteceu lá em Atos 2. Pentecoste hoje é uma bagunça do entendimento maldito de poder pentecostal. Essa bagunça dentro de igreja. Essa bagunça dentro desse movimento de manifestação dos espíritos das trevas no meio do povo, levando o povo a entrar em transe, a gritar, a correr sem noção, a viver sem sentido, a cair. Isso é demônio, não é o Espírito Santo, não. Sai do meio disso enquanto é tempo, porque lá em Pentecoste não foi uma bagunça sem entendimento, sem razão. Lá em Pentecoste, na festa, Deus encheu os seus discípulos do poder do Espírito Santo para que eles tivessem ousadia para pregar, porque até então os discípulos estavam guardados com medo dentro de um local, não tinha coragem de proclamar o Evangelho por causa da perseguição. Foi preciso cumprir isso que Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Esse poder é para anunciar a palavra com ousadia, não temer ameaça, morte, perseguição. Foi isso que aconteceu com os discípulos lá em Atos 2. Foram cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, para anunciar o Evangelho naquela ocasião daquela festa de Pentecoste, que era a festa da colheita após os 50 dias. E ali Deus tomou os discípulos com poder, com ousadia, e sobrenatural aconteceu. Eles começaram a pregar o Evangelho em outras línguas, que estavam ali muitas pessoas estrangeiras, e cada um entendia o que se falava na sua própria língua. Um poder de Deus para essa finalidade. Não era leve como é fácil, tanta coisa hoje dentro da igreja. O povo manifestado, cheio de demônios. Em nome de poder de Deus, e você está nesse meio, saia enquanto é tempo. Acorda, desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Ele está esclarecendo. Então aprendemos aqui. Os discípulos de Cristo, nós, você é discípulo de Cristo? Você tem que ter ousadia. Ore a Deus pedindo ousadia, para que Ele te encha do Espírito Santo, para você enfrentar o sistema, para você pregar a verdade, a graça, o amor de Deus ao mundo, com ousadia, sem temer o que venha sobre as nossas vidas. Ser fiel até a morte. Não importa o que aconteça, as consequências, as circunstâncias que nos acometam. O que importa é que nós, cheios do poder de Deus, vamos suportar, superar e prosseguir, concluir aquilo que Deus nos deu para fazer. Lembra de Estevão? Mesmo apedrejado, mas eu tenho certeza que Estevão não sentiu a dor daquelas pedras. Estevão sentiu o gozo que naquela hora foi revelado a ele. O que ele ia receber ali, a partir daquele momento que ele ia morrer. Ele sentiu o gozo, mas ele pregou.
Ele foi voz de Deus para aquele povo. Ele enfrentou o sistema e os líderes do sistema. Meus irmãos, cristãos, discípulos de Cristo, pregadores do Evangelho, nós temos que enfrentar o sistema. Eis aqui uma convocação para você. Ore a Deus para que lhe encha do Espírito Santo, para que você seja revestido de ousadia e poder de Deus, para enfrentar o sistema e levar o Evangelho de Cristo ao mundo, enfrentando quem for que venha se opor. Amém? Fica esse convite para você, fica essa orientação, fica essa correção, fica essa instrução para você analisar, meditar e conhecer a verdade. O Espírito Santo de Deus, ele opera em nossas vidas. Amém? Fiquem na paz. Evangelista Wellington Ramos, meu compromisso é de pregar a verdade do Evangelho de Cristo, nada além da verdade. Amém? Importa primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Fica nessa fé, porque tu serás bem-aventurado.